Para aqueles que buscam a sabedoria, Clube de Elite com aulas exclusivas no primeiro link da descrição. Eu sou Thiago Krasevski, não esquece do like nem da inscrição. O primeiro ponto que eu tenho que te elucidar aqui é o seguinte: eu não venho a favor de nenhum partido, de nenhuma causa política, etc, etc. Eu sou um patriota. O que funcionar para o Brasil, independente de qual proposta que seja, não retirando as liberdades individuais e que seja bom para o país de fato, eu vou apoiar, independente de qual seja o candidato, independente de se a maioria está com ele ou não. O que for a proposta mais coerente, medida por sistema econômico, sistema de saúde, sistema que faça as pessoas progredirem e o país progredir em nível de igualdade com os demais, mas balizando sempre por cima e não por baixo. Sempre pegando o país que tá com a régua lá em cima. Tipo assim, se a gente quer melhorar o ensino, a gente tem que competir com o Japão, que tem um dos melhores ensinos do mundo. Não com países cuja educação é quase insignificante, ok? Então, sempre medindo por cima. Dito tudo isso, eu quero te perguntar, antes de tecer alguns comentários sobre o debate de ontem, qual partido ou indivíduo tu apoia na política? Se tu apoia, por exemplo, o Felipe Dávila porque tu gosta do Partido Novo, ou tu apoia o Lula porque tu acha que ele ajudou em algum aspecto a tua família, ou tu apoia o Bolsonaro porque tu tem valores cristãos muito parecido com o dele, ou a Simone Tebet porque tu se identifica como feminista. Não sei, é tua escolha final me dizer aqui nos comentários quem é que tu apoia, e vamos ver quem vai ser o candidato que vai ter mais curtidas nos comentários, beleza? É o seguinte, o professor Olavo já nos avisava: política não é sobre ideias e conceitos, é sobre pessoas. Quando tu for apoiar alguém, não apoie alguém porque essa pessoa tem ideias e conceitos parecidos com os teus, mas sim porque tu acha que é um indivíduo apto a lidar com as situações que vão ser impostas a ele em um governo, na política, exercendo poder real efetivo sobre a sociedade. Dada essa pequena palhinha, vamos tecer alguns comentários. Muito bem, o Bolsonaro, na primeira questão dele, foi diretamente desferida a Lula, e o Bolsonaro citou lá as delações premiadas do Palocci. O que Lula fez para se defender? Absolutamente nada. Ele nem chegou a negar que recebeu aquelas propinas de 50 mil reais em dinheiros em mão, não fez absolutamente nada para se defender. Basicamente, o Bolsonaro acusou, chegou, apontou o dedo na cara: olha aqui, tu fez isso, isso, isso. E ele: não, mas no meu governo, parará, parará, parará. E nem desmentiu as acusações. Os pontos altos do debate foram todos protagonizados pelo Bolsonaro. Foram cenas engraçadíssimas. Bolsonaro, quando sobe a raiva nele, é muito engraçado, eu tenho que admitir. Protagonizou vários memes, assim, em série. A jornalista perguntou lá pra ele: ah, mas é as vacinas, não sei o que. E ele: tu dorme pensando em mim. Muito bom, muito bom. Ou dizendo pro Ciro: não pedi tua opinião. Assim, pro público do Bolsonaro, estratégia de altíssimo nível ele conseguiu conceber. As pessoas vão ovacionar o Bolsonaro como mito. Ele é o cara que as pessoas votam por ser casca grossa, por ser pulso firme mesmo, que fala as paradas. Ele tava até um pouco contido, né? Mas isso, por uma meta mais populista, o político tem que ser contido. Ninguém vai votar em um desvairado. Por exemplo, quem é o idiota que vota no Cabo Daciolo? Tá, ele teve votos, teve, mas qualquer pessoa assim, minimamente normal não vai se identificar com o Cabo Daciolo, que sai gritando e girando por aí. Por quê? Porque ele não tem aquela contenção. Agora, por exemplo, um Geraldo Alckmin, que tem um discurso um pouquinho belicoso, mas tem a contenção, beleza, as pessoas votam tranquilamente nesse cara. Outro ponto muito interessante
protagonizado pelo Ciro Gomes. O Ciro Gomes é um cara que tem pulso firme, chama os caras de vaidoso, de filha da puta, briga, xinga. É um cara estourado de raiva, e eu entendo ele, porque eu também me estouro da raiva muito fácil. Só que a gente tem que se lembrar que o Ciro é um excelente governante, um retórico fantástico. Assim, ó, todo mundo fica abaixo do Ciro na retórica, ele fala melhor que todo mundo ali. O próprio Felipe Dávila, que eu achei que ia dar um show, eu achei que ele ia mandar muito bem, tava inibido, sabe? Ele tem uma voz bonita, mas não fala tão bem quanto o Ciro. Se a gente fizer uma análise friazinha ali do Ciro, ele começa a se exaltar e aí contém as emoções dele ali porque ele sabe que tá ao vivo. Olha que interessante isso, é uma ferramenta estratégica de manipulação de mais alto nível, gente. O Ciro Gomes, bom, vocês sabem, o cara é político. Político exige manipulação. Ah, Thiago, mas eu acho que o meu candidato é íntegro. Não é. Ponto final. Política exige a dissimulação das emoções. A gente tá cansado de ver isso. Robert Greene fala o tempo inteiro nisso. Sun Tzu fala o tempo inteiro nisso. Maquiavel fala o tempo inteiro nisso. Todo mundo já leu. Esses políticos da elite, se não leram diretamente os autores principais de teoria política e de teoria maquiavélica e de teoria de enganação de pessoas, se não leram livros, aprenderam com outros na prática, com outros que aí sim realmente leram esses livros. Então começa a subir aquele fervor no Ciro e ele dá uma acalmada e faz o discurso dele pra unir, por amor. Mas o Ciro é estouradão, briga pra caramba. Até conseguiria enganar um ou dois patetas, né? Mas não me leve a mal, não tô falando mal do Ciro, adoro o Ciro, ele é um patriota assim como eu, dói no coração dele ver pobreza, etc., no nosso país, foi um governante de destaque, é apto a ser presidente, briga retoricamente muito bem, fantástico. Agora vamos falar da fêmea compradora de votos feminista. Bom, se é feminista, primeiramente que eu já não levo a sério, já desceu a régua. Ai, Thiago, mas por que tu não leva a sério? Pessoal, pelo amor de Deus, assistam, digita aqui no YouTube mesmo, Manuela Dávila versus Ana Campanholo no Pânico. Todos os argumentos feministas são destruídos, completamente devastados pela Ana Campanholo. Uma vez que tu assiste a entrevista delas no Pânico, tu não consegue manter mais o argumento feminista como racional, porque já foram todos os argumentos refutados, ok? Então, aqui é questão de racionalidade. Eu tô do lado certo da história. Eu não posso olhar para algo que eu sei que é bizarro, medonho, mentiroso e que defende pautas plenamente fictícias em prol de ganhar votos. Então quando eu vejo uma feminista, não dá pra eu levar a sério. A Ana Campanholo já destruiu o feminismo que existia no Thiago do passado através de argumentos e bases muito firmes e sólidas. Então, quando a Simone Tebet diz que é feminista, eu não posso levá-la a sério. Agora, vejam que interessante, uma proposta em que alunos vão ganhar direito a um salário e depois vão resgatar uma quantia X de dinheiro, 5 mil reais, para fazerem o que bem entenderem. Vamos lá. Primeiramente, da onde vai sair esse dinheiro? Impostos. Para onde vão esses impostos? Produtos. Para quem vai ser repassado esses produtos? Para a população. Ou seja, ao tu dar dinheiro para alunos, isso significa também elevar o preço de todas as coisas para colher mais impostos. Tudo bem, é uma proposta justa, eu acho que alunos merecem ganhar grana, sim, mas não dessa forma, tem que ser de forma meritosa. Como assim, Thiago? Tu manda o aluno ler um livro inteiro, de cabo a rabo, construir uma redação inteira de 2, 3 páginas e apresentar para os seus coleguinhas. Por quê? Porque ao ler o livro, ele exercitou sua capacidade de pensamento, enriqueceu seu imaginário se for um livro de ficção. Quando ele fez a redação, ele exerceu
todo o potencial verbal dele nessa descrição e melhorou sua forma de se comunicar de forma escrita, que é fundamental para te deixar ideias póstumas, posteriores a ti, vivas se tu teve alguma boa ideia em vida. E em terceiro lugar, comentar esse texto inteiro dele em público para perder a vergonha de se apresentar retoricamente, porque se uma pessoa não sabe se comunicar, velho, ela está fadada ao insucesso, infelizmente. Por que tu acha que os americanos são um povo que se destacam em muitas coisas? Cara, lá nos Estados Unidos, as pessoas leem muito e quem não consegue se comunicar direito, não consegue explicar as coisas direito, não consegue passar de ano, velho. A gente tem que colocar no nosso sistema alguma forma de desinibir pessoas e ensiná-las a explicar as coisas com as palavras mais precisas possíveis. Isso que eu vou te falar agora é comprovado cientificamente. Quando uma pessoa vive em uma família que fala mal, ou seja, por exemplo, a mãe... olha, ela tá ocupada com algo nas mãos e diz assim, ó, filho, me dá o troço, me dá o negócio. E aí a criança vai lá e pega, em vez dessa mãe estar descrevendo a realidade, filho, pegue o lápis e entregue na minha mão, ou, por gentileza, filho, me alcance o lápis. Essa pessoa está está empobrecida verbalmente e seu mundo é empobrecido, porque ela não descreve a realidade com palavras. Ela descreve a realidade com signos muito nebulosos, muito enfumaciados, sabe? Então, causa um erro de percepção. Se a pessoa não consegue nem descrever me alcance um lápis... imagina essa pessoa descrevendo um sentimento. Imagina essa pessoa tentando lidar com a sua própria raiva. Óbvio que não vai dar certo, meu querido, porque tu não tem nenhum conjunto verbal bem estruturadinho ali para descrever o mínimo, básico, objetos que estão na sua frente. Então, a gente precisa encontrar uma forma de, o mais rápido possível, acostumar o povo brasileiro a falar verbalmente. Quando eu vejo, assim, funkeiros de merda em podcasts de merda falando, não, porque pessoas intelectuais falam com palavras difíceis, o que poderia ser dito com palavras fáceis, e aí isso tá nos privando do conhecimento. Não, seu canalha de merda, absurdo isso, velho. Seu canalha, é só tu pegar a porra de um livro e ler, velho. Tu não consegue ler as Crônicas de Nárnia, tu não consegue ler Alice no País das Maravilhas, que são textos simples que vão te dar uma ou duas palavras para aumentar só um pouquinho do teu repertório. Eu preciso te lembrar que no século passado veio o Victor Wittgenstein e disse o seguinte: os limites do seu mundo são os limites da sua linguagem. Claro, ele não se referia estritamente ao repertório de palavras que uma pessoa tem, mas de certa forma ele se referia a muitos dos problemas da sociedade como problemas de percepção verbal. Quando a pessoa vai verbalizar, ela não consegue, ela erra uma coisa que é simples. E aí vem funkeiro e defende a tese que não, porque todo mundo precisa descrever a realidade ser mais esmiuçada, ser menos significativo, ser mais pobre intelectualmente. Ô cantorzinho pornô de merda, deixa eu te explicar uma coisa. Tu é um desserviço pra sociedade, é só isso. É só isso, ok? Aliás, eu proponho um serviço muito interessante, que é o seguinte: a gente não deve chamar funkeiro de funkeiro, e sim de cantor pornô. Porque quando um filme contém dois adultos fazendo cenas libidinosas, a gente não chama isso de filme, a gente chama isso de pornô. Funk é só a descrição verbal do ato sexual, então é cantor pornô sim. E calha a boca, funkeiro, calha a boca, que tu não tem repertório pra discutir comigo. Enfim, esses foram alguns comentários que eu me lembrei de narrar, tá? Provavelmente vão haver mais comentários, eu só não me lembrei agora. Se vocês quiserem deixar aqui nos comentários alguma cena em particular que vocês acharam, olha, eu acho que essa cena aqui
merece a atenção do Thiago para ele comentar por cima, descrevam a cena aqui embaixo, por favor, verbalmente rica a cena, descrevam de forma verbalmente rica a cena, tá? Para eu comentar. E não esqueçam do like nem da inscrição. Tamo junto.